Momento agora da palavra. Como eu tenho falado, a gente está estudando o livro de Daniel. Deus tem falado conosco esse período de oração. E oração tem tudo a ver com esse profeta. Um profeta de fogo, né? Era um homem de oração. E eu gostaria que, a princípio, colocar aí Daniel capítulo 1, o versículo de número 8. A gente pode pegar a partir daí, entender um pouco de Daniel, um propósito que ele fez. Apesar de toda a tentativa de Satanás, usando os caldeus, os babilônicos, para tirar a visão. O que o diabo puder fazer para querer tirar a visão, no seu coração, a leitura da Bíblia, o glorificar o Senhor, ele vai fazer. No capítulo 1, versículo 8, a gente vai ver isso. Se os irmãos verem o versículo 7, só para a gente ter uma ideia. Veja o verso 7, para a gente ter uma compreensão melhor. E o chefe dos eunucos, Daniel 1,7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Outros nomes, tiraram o nome deles que tinha. Eles chegaram, foram deportados para a Babilônia. E chegaram lá, tiraram o nome dele. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, ele pôs o nome de Beltesazar. E Ananias, o de Sadraque, o de Ananias, e o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias colocou o nome Abidenego. Então era esses nomes, né? E o versículo 8, a igreja bem forte, vamos lá? Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, nos ajuda a compreender, Deus, o que é não se contaminar. Daniel ainda era jovem nesse primeiro momento, e ele era um jovem desconformado, ainda lembrando sobre o nosso acampamento que houve recentemente, nossos adolescentes, ó Deus, onde o tempo todo foi abordado que a cultura, os costumes do mundo, ó Pai, os pensamentos desse mundo querem invadir a mente do Teu povo. Mas Paulo, ele roga pela compaixão de Deus, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E mais, não vos conformeis com os costumes do mundo, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Meu Deus, Daniel era um jovem assim, determinado. Tornou-se um homem também assim, determinado. E até o final do seu profetismo, como um profeta palaciano, deu testemunho o tempo todo da graça na vida dele, ó Pai. Obrigado, ó Deus, e nos ajuda também, ó Deus, a perceber a ênfase, meu Deus, que é dada na vida deste homem e dos seus 3 amigos, ó Deus. Tentaram mudar o nome deles, é tanta coisa que acontece, mas eles tinham o coração voltado para o Senhor. Que assim seja, Pai, no coração da igreja, no coração do Teu povo, Pai, um coração quebrantado, um coração, meu Deus, que tenha sede do Deus vivo, ó Deus, e assim, ó Pai, nós vamos sim superar todas e qualquer provações que vier. Obrigado, porque aprendemos isso com o profeta Daniel, um homem determinado, um homem que se ajoelhava, um homem que tinha sabedoria que vinha do céu. Obrigado, Pai. Aplica, Deus, essas verdades ao coração da Tua igreja, ao nosso coração, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Uma nota interessante, eu queria, também os irmãos me conhecem, queria notificar, pontuar aqui também na mensagem de hoje. Quando houve essa primeira deportação, Daniel e seus amigos foram escolhidos pelo rei. Veja que Daniel, ele já era de uma classe nobre, era um homem inteligente, um jovem bem especial, e o rei, chefe dos eunucos, trouxe os filhos de Israel. Então, era da linhagem real e dos príncipes, e escolheram esses 3 nomes, e ali aqueles moços que não houvesse defeito. Interessante nessa linguagem que tem no livro de Daniel, no versículo capítulo 1, verso 4, moços que não houvesse defeito algum, formosos de parecer,
instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, na língua dos caldeus. Então está aqui, meus irmãos, a língua dos caldeus provavelmente refere ao aprendizado, ao idioma empregado na antiga Babilônia. Então tudo isso, já que eram jovens bastante inteligentes, notáveis, eles foram escolhidos. Mas o que era mais notável na vida de Daniel e de Misael, de Ananias e Azarias, não era apenas o conhecimento que ele tinha profundo, o cabedal de conhecimento que ele tinha da cultura, eles eram estudantes, mas era o temor de Deus. Isso o rei não esperava. O rei não tinha ideia de quem estava trazendo ali, homens que tinham intimidade com Deus, homens que buscavam o Senhor. E ali o rei, colocaram ele como um grupo seleto, um grupo de jovens especiais com os babilônicos, e determinou o rei a porção. No versículo 5 está isso: cada dia das iguarias da comida do rei e do vinho que o rei mesmo bebia, e os mantivesse por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Então observe que eles entraram dentro na cultura, mas eles precisavam aprender. E aqui fala de um período de 3 anos, tinha a ver com a instrução e com o bem-estar físico deles também. O tipo de vinho citado aqui tem a ver com os deuses, era adorado os deuses, E aqui fala sobre isso, de Nabucodonosor. De fato, era vinho que havia sido devotado aos ídolos. O conceito dos babilônios era que, ao consumir esse vinho, a inteligência de Daniel e de outros se ampliava. Mas Daniel sabia que a inteligência dele não vinha de vinho. Daniel sabia que a inteligência dele não vinha da comida do rei. Daniel também sabia que a inteligência dele não vinha dos legumes, mas Daniel não queria se contaminar. Daniel tinha consciência que a sabedoria dele vem de Deus, e ele orou. Acredito, o tempo todo Daniel orou. Ele orou e ele foi conversar com o oficial, e ali ele começou a falar ele colocou no coração, como tem no versículo número 8, capítulo 8, que não se contaminassem. E Deus, veja o verso 9, irmãos, é tão importante a gente observar isso. Veja: ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes do eunuco. Na minha tradução está assim, e Deus fez com que Daniel achasse graça. Deus fez com que Daniel achasse boa vontade diante do principal dos eunucos. Irmãos, quando o homem está em comunhão com Deus, até seus inimigos se reconciliam com ele, porque Deus vai criar uma situação, e aquele que você pensa é contra mim, Deus vai mudar o pensamento. Você crê que Deus faz isso? E Deus dá vitória. Aquilo que você pensa que aquela pessoa vai te prejudicar, esquece isso. Quem está no domínio, no poder, pertence a Jesus. Jesus que faz isso. E a partir de Daniel, quando ele não queria se contaminar, na verdade Daniel era um homem santo e queria se santificar diante do Senhor. Então Daniel, ele chamou aquele dispenseiro que havia posto com o chefe de eunucos, e ele chamou ele para pedir aquele mordomo que era encarregado pela comida do vinho, que dispensasse eles. E ele disse assim: faz um teste, 10 dias, porque ele ficou apreensivo, porque ele pagava ia morrer com a vida, caso um daqueles jovens parecesse mais desfigurado ou apático, porque eram observados. Se ele não comesse aquelas carnes, aqueles bocados, o vinho e tudo mais, regado, poderia ficar doente. Ele fez: eu não posso fazer isso. Aí ele pede a prova. Daniel diz no versículo 12: experimenta, rogo-te, os teus servos 10 dias, e que nos seja dado de comer legumes para comer e água para beber. Queridos irmãos, eu fico impressionado com a visão de Daniel. Daniel propôs um teste, 10 dias, certamente Deus falou com ele. 10 dias para observar, durante os quais lhe seria dado somente legumes para comer e água para beber. Isto, queridos irmãos, não significava que Daniel e os outros eram vegetarianos, não é nada disso,
mas eles não queriam se contaminar com a comida dos deuses, oferecida a deuses. Infelizmente, como a nossa geração tem se contaminado, muitos crentes, escuta a música do mundo e diz que é normal, curte essas músicas, gosta de um forró empurrado e diz que é normal. Sabe, irmãos? Não, isso não tem nada a ver, isso também é fariseísmo, isso também é santidade demais, e curte tudo. Tem aqueles musicazinhos que fica curtindo seu coração. Daniel diz assim: eu não me contamino com isso. Participa de conversa que também contamina o seu coração. Participa de grupos que não traz alegria ao seu coração. Sabe o que acontece? Aquela alegria se converte, faz festa, tu no outro dia murcha. Por que não persevera? Por que não seleciona as suas amizades como Daniel fazia? Eu creio que Daniel falava com todos os sábios e se preocupava com os sábios. Tanto é que quando sai o decreto do rei, Daniel interpreta o sonho para salvar todos os sábios, os sábios. E Daniel disse mais: o que o rei está pedindo, ninguém responde. Lembra do primeiro sonho? No capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor sonha, quem entrou em ação foi Daniel. Daniel, um homem cheio de Deus. E aqui o eunuco, aquele chefe, viu firmeza em Daniel e começou a dar a ele. Daniel não queria, irmãos, porque os babilônios ele tinha suas leis, a comida era imunda e não era preparada corretamente. Era a comida sacrificada a Deus. Daniel não queria. Versículo 13: e então seja examinado na tua presença a nossa aparência. Olha para a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção comida do rei. Conforme vires, farás com os teus servos. E consentiu, pois, com ele nisso, e provou por 10 dias, irmãos, 10 dias, aquele homem, Daniel, podemos dizer, recém-chegado, pela sua firmeza, pela sua devoção a Deus, ele chamou a atenção. Eu estava vendo uma nota aqui, nessa Bíblia de aplicação pessoal, achei interessante sobre Daniel. Olha, um dos temas mais bonitos e centrais do livro de Daniel é a vida dedicada deles a Deus, irmão. Vou fazer uma pergunta: você acha que você tem uma vida dedicada a Deus? Uma vida completamente entregada ao Senhor? Os homens, realmente homens que amam a Deus, será que realmente esse amor está presente em nossa vida? O que a gente faz? Veja o que esse livro fala sobre Daniel. A ênfase do livro é dada à dedicação a Deus desse homem, de Daniel, o seu exemplo, sua dedicação. E quando ele disse: não quero comer a comida do rei, ele estava certo que Deus iria trabalhar na vida dele. Eu não quero essas vantagens. A comida do rei pode ser uma vantagem que você ganha, que você sabe que é ilícita, mas você quer ganhar. Você sabe que está no emprego que de repente é ilícito aquilo que você está fazendo, está envolvido em mentira, está envolvido em coisas erradas, está envolvido em corrupção, mas você está envolvido ali. Daniel disse: eu não quero esse emprego, eu não quero essa comida. E olha, irmãos, e cada vez está mais difícil, viu? Porque o mundo é prato cheio e muitas pessoas às vezes estão envolvidas. E Daniel disse que não. E aqui ainda dando uma nota sobre a comida de Daniel, sobre porque Daniel não queria adorar aquela imagem, seus 3 amigos também. E meus irmãos, aqui no versículo número 15, e no fim dos 10 dias, 1,15, no fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os moços, e que comia a porção e a comida do rei. Assim, então, o despenseiro, versículo 16, o cozinheiro-chefe, tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe davam legumes. O mundo tem muitas iguarias para mim e para você. Olha o que o mundo tem para você. Chega a pessoas que querem tua amizade. Domingo passado, à noite, lá em Provérbios, capítulo 1, a gente leu o versículo 10. Se os pecadores quiserem te seduzir com palavras, não consintas. Para de estar indo pela cabeça dos outros. Para de estar, vivendo o comportamento dos outros. Tu és diferente. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E Daniel, numa cultura diferente, longe do seu país, longe dos seus ancestrais, longe da sua família, da sua prole, mas ele estava ali firme. Ele olhava para Deus e fez: pode experimentar. E aqui, meus irmãos, a gente vê que Daniel, assim, o dispenseiro, o cozinheiro-chefe, tirou aquela porção oferecida a demônios
Não, não vai ser mais não, come só teu legumes. E ali aquele legume, Daniel orava, Daniel tomava água, e ali o nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. Irmãos, tem uma mensagem muito simples aí: rejeita a comida desse mundo, rejeita o que esse mundo tem para dar. Tem muitas coisas, eu não estou falando comida literalmente, os irmãos estão me entendendo. São conversas, são manias, são vícios, e muitas vezes as pessoas estão com esse vício. Então passou a prova e veio a bênção de Deus. Daniel se destacou mais do que até seus 3 amigos. Daniel, sem sombra de dúvida, era um líder empenhado. Irmãos, a honra e glória é sempre para Deus, mas você sabe que Deus levanta o Moisés. Deixa eu ensinar uma coisa a vocês, vocês devem saber: não existe ninguém substituível, ninguém, mas não existe 2 pessoas iguais. Não existe. Às vezes você tem aquele professor, claro, pode ter, mas tem uma pessoa que é dedicada, que sabe, é perseverante, está ali, e não existe 2 pessoas iguais. É inútil você procurar um Moisés, um Josué, um Elias. É isso. E Deus levantou aqui esse Daniel. E no capítulo número 3, eu queria dar um salto com você aí, porque eu quero abordar outro tema, porque no 2, tem o sonho. O capítulo 2 é dedicado ao sonho, e você vai ver que no capítulo 2, versículo 1, o sonho desse rei foi no 2º ano dele, 2º reinado. No versículo 1 diz: no 2º reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho e perturbou muito ele. Daniel entra em ação, só para dar uma nota desse capítulo 2, Daniel entra em ação, e a gente vai ver a exigência do rei, ia matar, teve decreto, ninguém sabia nem o sonho, quanto mais interpretar. Quando os sábios foram para o rei, disseram: conta o sonho. Ele fez: você quer ganhar tempo, você quer me enganar. Não, eu quero que vocês... Irmão, fica em oração. A gente só, Deus, tem coisa que é só em oração. As pessoas ficam nos questionando, duvidando, criticando. Olha, o que tem de gente que aponta a você e aponta a mim, deixa isso. Teu segredo é com Deus. Quem te defende é o Senhor. Quem te justifica é Deus. Eu acho o pastor assim, eu acho assado, eu penso assim. Continua com teus pensamentos. Eu quero saber o que é que Deus pensa de mim, o que é que Deus vê em mim. Se eu estou realmente sem comer essas comidas nojentas que o mundo tem, porque tem gente que tem uma aparência, está bonito, mas não está vivendo bem com Deus. A comida não é Bíblia, a comida não é oração, a comida, a vitamina não é BO, tem tudo menos isso. É grandeza, muitas vezes é apontamento, é pessoas que não têm intimidade com Deus. Esses sábios, esses homens que estavam ali com Daniel, comia tudo, mas Daniel, ele tinha discernimento. Depois o rei vai dizer que ele tinha um espírito que excelente. E depois do capítulo 2, meus irmãos, foi notabilizado a incapacidade dos sábios, ninguém resolveu nada. No capítulo 2, a partir do versículo 10, os caldeus responderam diante do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar o assunto ao rei, pois nenhum rei, nem príncipe, nem dominador que requeira algo semelhante de um mago ou de um astrólogo. Os caldeus, eles não tem ninguém que resolva isso. Por isso, no capítulo 2:11, só anota: o que o rei exige é difícil. Não há quem possa declarar diante do rei, salve os deuses, cuja morada não é com a carne. Então saiu um decreto. Essa conversa não agradou o rei, saiu um decreto, e o decreto era morte para todos os sábios. A partir do versículo número 14, e Daniel foi avisado. Irmãos, a partir do verso 19, o sonho é revelado. E o alvo desta noite não é falar sobre esse sonho, embora assustador, a intimidade que Daniel tinha com Deus. E ele vai dizer que há um Deus no céu, ele não se exalta. Ele disse: olha, Daniel perante Nabucodonosor glorifica a Deus e diz ao rei o sonho. Veja o verso 24, a palavra de Daniel 2:24. Depois disso, Daniel foi com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me à presença do rei e direi a interpretação. E Arioque levou imediatamente Daniel à presença do rei e disse: olha, eu achei um homem dentre os deportados, os escravos de Judá, o qual declarará ao rei a interpretação. E quando Daniel
Entrou e o rei conversou com o rei. Eu achei a humildade de Daniel. Daniel disse assim ao rei: veja o que Daniel. O rei respondeu, o rei disse a Daniel, ao qual chamava Beltesazar: tu podes me fazer saber o sonho que tive? Tu sabes a interpretação? Olha a resposta de Daniel. Eu queria que a igreja lesse, verso 27. Foi o que Daniel disse? Verso 28, bem forte, vamos lá. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, na tua cama, são estas. Irmãos, aí vem revelação. Quantos aqui acreditam em revelação? Deus sabe tudo o que está se passando na minha vida e na tua. Deus sabe quando tu chegasse aqui hoje. Deus sabe a tristeza, o desânimo, o desapontamento. Mas Deus, Ele pode resolver. Ele está trabalhando. Ele quer só que você não se contamine. Cuidado, não se contamina não. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o quê? Furor. Mas a dura suscita a ira. Não responde. Deus é Deus da justiça. E Ele vai ter resposta para você, viu? Deus tem resposta. Ele é o justo juiz. E Daniel tem essa intimidade com Ele, rapaz. Daniel tem intimidade com Deus. Pior coisa é crente que não tem intimidade com Deus, fica doidinho, sem entender nada. Entra na igreja de um jeito, sai do mesmo jeito. Já o crente tem intimidade. O que é que o Espírito Santo vai falar comigo hoje? Intimidade. Intimidade com Deus. Eu estava observando a palavra-chave do livro de Daniel. Deus controla o destino de tudo. Deus controla o destino das nações. Deus sabe como é tua família. Ele pode fazer o milagre que Ele quiser. Nós precisamos crer. A palavra-chave dele é o Deus que controla todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, vamos para o capítulo 3, que eu queria mostrar um versículo à igreja, aos irmãos. E nesse capítulo 2, Daniel recebe uma promoção. Daniel foi promovido pelo rei. Está no capítulo 2, 46 e diante. O rei adorou a Daniel. Errado. Não é para adorar homem. Tem pessoas adorando a homens. Adora a Deus. Esse é diferente. Esse eu gosto. Gosta de Deus, que Deus vai te exaltar. Deus vai mostrar que é Ele quem faz. Começa a fazer seleção. Tem muita gente seletiva. É isso, é isso. Não é do teu jeito, nem do meu jeito. É do jeito do Deus que é Criador dos céus e da terra. Quem determina é Ele. O Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Mas Deus vê o que, igreja? Coração. Lá na casa de Jessé, o velho Samuel aprendeu isso. Mas veja aqui. Vamos lá. Daniel é promovido, tal e tal. Aí chega o capítulo 3. Uma imagem de ouro para ser adorado. Mas aí foi outra luta na vida daquele jovem, né? E Nabucodonosor condena aqueles 3 jovens para a fornalha de fogo. Está lá no capítulo 3, verso de número 19. Veja se não é assim. Eu estou dando um salto aqui, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram julgados por não ter se inclinado a deuses. Daniel não comeu a iguaria, nem esses 3 amigos dele se inclinaram. Mas observe o versículo de número. Na hora que tocava aquelas guitarras, você sabe da história. É uma escritura um pouco longa, e eu queria passar logo no tempo que a hora já foi. Mas veja, capítulo 3, 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, contra Mesaque, contra Abednego, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costuma aquecer. Ficou revoltado. Olha, tem gente que fica com inveja de você, fica revoltado contigo, porque você não faz o que ele quer, ou o que ele queria ver a tua queda, porque você adora a Deus. Você nessa noite, sabe o que você vai fazer? Vai se prostrar diante de Deus, vai buscar o Senhor, vai entregar a tua noite, o teu dia. Você vive orando. Aí o teu inimigo esperando a tua queda, vai esperar sentado, porque em pé, irmão, vai esperar sentado, né? Ou deitado, porque Deus, Ele é contigo. Deus é contigo por onde quer que andares. E aqui, meus irmãos, o verso 19, ele ficou furioso. E ali a Bíblia diz, para expressar sua ira,
e para apaziguar os deuses, ele achava, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Os babilônicos reconheciam 7 planetas, 7 deuses dos planetas, e ele estava ali oferecendo aqueles 3 jovens aos deuses dele. Veja que situação, para cada um. Portanto, o número 7 pode ter sido usado para apaziguar a ira dos deuses, que ele achava que os deuses eram por ele, mas tudo engano. Veja o que acontece aí, vamos lá? E mandou os homens muito forte, verso 20, que tinha do seu exército, que atasse a Sadraque, a Mesaque e a Abdenego, para jogá-lo na fornalha ardente. Esses homens muito fortes foram sem dúvida escolhidos por uma razão em particular. O rei poderia estar disposto a admitir que nenhuma acumulação de poder humano pudesse ser equiparada ao poder divino. Veja, aqueles homens que jogaram, eles mesmos foram queimados. Veja o verso número 21. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, a sua roupa, chapéu, tudo, veste, e foram lançados dentro da fornalha ardente. Meus irmãos, a palavra de Deus era urgente, e aqueles 3 homens sobressaíram. Mas eu queria falar, irmãos, a gente sabe de algo sobrenatural, o 4º homem na fornalha, mas eu queria chamar sua atenção para o versículo 30, para o versículo 3, deixa eu ver aqui, o versículo 29, veja, depois de tudo, olha o decreto do rei, 3:29, por mim, isso é Nabucodonosor falando, tá? Por mim, fica decretado que todo o povo, nação ou língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja esquartejado, e a sua casa seja posta por depósito de lixo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Olha o decreto do rei. O nome do Senhor foi o quê? Glorificado, irmãos. O nome do Senhor foi glorificado. E vem o 4º capítulo, que não vai dar para a gente ver hoje, mas na próxima quarta-feira eu continuo. Quarta-feira, e eu faço um pedido muito humilde e simples para você. Leia o livro de Daniel. No capítulo 4 a gente vai ver algo fantástico acontecendo. No capítulo 4, o rei vai contar agora. O rei, eu diria assim, que Nabucodonosor se converteu depois de uma experiência, que ele se achava grande, e ele foi jogado para comer com os animais. E aqui a visão de uma árvore por Nabucodonosor, Daniel interpreta, Depois Daniel interpreta o sonho do rei, e o que acontece nesse capítulo 4 é surpreendente, Daniel dá um conselho ao rei. Irmãos, Daniel tornou-se conselheiro desse rei, deu um conselho ao rei, e no final ele não ouviu o conselho de Daniel. Tem gente que não quer ouvir conselho não, é do mesmo jeito, endurece o coração, e Deus até permite, porque Deus, quando quer fazer isso, lembra de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó só porque queria puni-lo. O sonho foi cumprido, e Nabucodonosor foi restaurado, e exalta a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento, e queria dizer aos irmãos que a mensagem desta noite fala de santidade, de vida que não se contamina, de pessoas que não se conformam, de homens e mulheres incontamináveis, de adolescentes, de jovens, cada um de nós, que nós possamos ter uma vida com Deus. E cuidado, proposta nós recebemos todos os dias, mas há um Deus no céu que Ele nos livra. Eu queria convidar o diácono Charles nesse momento, que é um companheiro aqui de oração. Todas as manhãs Charles está comigo, é um diácono muito presente, vai correndo trabalhar depois, mas ele vem para cá, está colado em oração todos os dias. Charles, vamos agradecer a Deus, porque não tem um Deus que livre como nosso Deus. Nós estamos juntos com a igreja em oração, e estendo um convite a você. A igreja está bonita, não está, Charles? E tenha certeza que a gente está orando por vocês todo dia, diariamente. A gente está com uma proposta até o dia 31 desse mês, 31 de julho. Quanto a agosto Deus proverá, Charles? Vamos orar nesse momento. Graça e paz, amados irmãos. Interessante que eu acredito que está maior do que o sábado. Tem dias aqui que a gente conta mais de 30 irmãos, para a glória de Deus. E eu louvo a Deus cada manhã a pastoral que o Senhor traz, que é interessante, que Deus tem usado o nosso pastor, trazendo uma mensagem diferenciada, falando do livro de Daniel. Se eu fosse você, eu viria, tirava um dia da semana e viria aqui orar. Jovens, adolescentes que estiverem de férias, venham orar, se esforçam.
Eu creio que Deus ele tem uma palavra para falar para você aqui pela manhã. Eu particularmente, pastor, eu saio daqui para o trabalho, eu saio abastecido pelo poder da palavra de Deus. Porque eu ouço Deus aqui falar e vou trabalhar plenamente convicto. Hoje eu filmei uma mensagem que eu fiquei impactado com aquela mensagem. Impactante. Tiago trouxe a direção ali quando Nabucodonosor deixou-se encher, deixou-se exaltar. E ali Daniel não quis que aquilo acontecesse, mas infelizmente o homem se exaltou. E sabe para onde ele foi? Ele foi para o curral, comer capim, foi disputar com os bois, foi disputar com as vacas. Isso sabe quantos anos, pastor? 7 anos cativo. Ele deixou o lugar onde ele estava, o melhor lugar que ele estava, que era o palácio, para viver com as vacas e com os bois. E a gente aprende muito com as mensagens que a gente vê todo dia com o nosso pastor. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, nessa noite, por essa rica oportunidade. E por essa mensagem tão impactante, meu Deus. Realmente, o mundo tem oferecido tantas e tantas facilitações. Infelizmente, homens e mulheres de Deus se afastando, olhando para as coisas desse mundo. Nós te pedimos nessa noite, Pai, que possamos enxergar que o Senhor tem um verdadeiro plano de salvação, meu Deus. Que o Senhor tem um verdadeiro, Pai querido, presente para cada um de nós. Porque o maior presente que o Senhor deu foi Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Morreu por mim, morreu por toda a humanidade. Não somos merecedores, mas Ele nessa noite está chamando para termos uma vida totalmente santa, imaculada, purificada na presença do Senhor. Ajuda a tua igreja, meu Deus. Ajuda a tua igreja a viver mais momentos intensos de oração, lendo a tua palavra, se livrando, Pai, de todas as atenções desse mundo, Pai, porque as coisas desse mundo é passageiras, mas a tua promessa, a tua palavra, ela é eterna, Pai, em nossas vidas. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Pai querido, que possamos ter o desejo de Daniel, que possamos estar orando manhã, tarde e noite 3 vezes, que possamos, Pai, não comer as iguarias desse rei, as iguarias que o mundo tem oferecido, iguarias, Pai, que muitas das vezes está distanciando o teu povo da presença de Deus. Meu Deus, nos ajuda, Pai, nos livra de todo mal, começando dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Tira o que não te agrada dentro da nossa casa, Pai, porque Daniel, dentro da casa dele, era uma casa santificada, Pai, porque ele sabia que a tua presença era constante. Nos dá força, nos dá alegria, nos dá prazer, Pai querido, de a cada dia mais ter um coração obediente e fazer a tua vontade. Te peço, Pai, vem abençoando o nosso pastor presidente, meu Deus. A missão que ele tem, Pai querido, à frente desse ministério. A alegria e o prazer que ele tem aqui todas as manhãs. A alegria que ele estava ali no acampamento, mas ele estava aqui, Pai, em oração com a igreja. Renova as forças do teu ungido. Dá sabedoria. Amém. Dá essa alegria, essa vontade de ele estar aqui conosco. E te peço mais uma vez, usa ele sábado, aleluia, para a glória do teu nome, Pai. Amém. Eu sei que a comida é boa, eu sei que o presente é bom, mas melhor de tudo é a tua palavra. A tua palavra que salva, a tua palavra que cura, a tua palavra, Pai, que restaura, que restitui e purifica o coração do homem. Amém. E que esses homens aqui, Pai querido, quando chegar aqui no sábado, ele ouça a tua voz. E que vidas sejam transformadas, sejam libertas e aceitem andar na tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei em quem temos crido. Continua abençoando esse ministério. Ajuda-nos, Pai, cada dia mais ter intimidade contigo, como o teu servo falou. Amém. Aquele crente que tem intimidade contigo é um crente que ora, é um crente que busca, é um crente que se apresenta na tua presença, Pai. Amém. Muito obrigado. Nos dá uma noite, uma madrugada de oração. Nos dá, Pai querido, um novo amanhecer na tua presença, Pai. A noite pode durar o choro, mas a alegria vem pela manhã. E nós sabemos que o amanhã a ti pertence. E eu creio que o Senhor está preparando um amanhã melhor do que hoje. Amém. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigado. Obrigado por tudo. É no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém.
a bênção apostólica e antes um pedido para a igreja, um pedido de oração. Eu peço que os irmãos orem pela nossa irmã Poliana e pelo nosso irmão Felipe. Eles são novos membros da igreja. Queria fazer um pedido carinhoso aos homens dessa igreja. Vamos dar um apoio, gente. Você tem seu carro, vem aqui sexta-feira. As mulheres também. A gente se encontra aqui 7 horas, vamos para lá. Alguns já conhecem a casa dele, outros não. É um casal que tem muita aflição e estão buscando cada vez mais libertação. Ele não perde o matinal. Ele agora está viajando. E ela perguntou: será que vai acontecer, pastor? Vai? Nós estaremos lá. Então já tem dirigente, pregador. Se você lembrar, ore a Deus. 7 horas da noite aqui, sexta-feira. A gente vai direto para lá. E lá a gente vai falar do amor de Deus. Amém? Então esse pedido. E eu creio que vocês estão lembrados do sexto café dos homens. As mulheres aí orando, apoiando seus esposos, né? E a gente vai estar aqui amanhã. Inclusive no sábado os homens vão estar dirigindo, não é isso? Os homens vão estar aqui no matinal dirigindo. Consagração total. A gente quer ver o agir de Deus na nossa vida. E vai ver. Vamos ver a glória de Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?